Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Estamos aí, estamos de volta para mais uma sequência de mapas mentais, mais uma videoaula, e o assunto da vez é população. Vamos falar um pouco mais sobre alguns conceitos básicos de população e o chamado crescimento vertical, beleza? Estes são os assuntos que trataremos na videoaula de hoje: taxa de natalidade, taxa de mortalidade, a mortalidade infantil, taxa de fecundidade, também chamada de fertilidade, esperança de vida ao nascer ou expectativa de vida, crescimento natural, CN, ou crescimento vegetativo, CV, crescimento demográfico, porque há diferença entre eles. Vamos aprender qual é essa diferença, tá? Entre crescimento natural e crescimento demográfico. E pirâmides etárias. Vamos dar uma analisada em umas pirâmides etárias, vamos ver como elas se comportam, o que elas são, para que elas servem, hoje no Globo Repórter. Canagem. Vamos lá. No final, eu vou passar alguns exercícios para a gente exemplificar como que esses conceitos são cobrados em provas de vestibular. Beleza? Então, vamos lá. Começando pela taxa de natalidade, que é bem simples, na verdade. É o número de nascidos vivos, em um determinado período de tempo, geralmente um ano, para cada grupo de 1.000 habitantes. Então, tem aqui uma conta. Taxa de natalidade é o número de nascidos vivos naquele local, naquele período de tempo, dividido pela população absoluta daquele local, multiplicado por 1.000. Tá? Você vai ter a taxa, então, de natalidade, número de nascimentos para cada grupo de 1.000 habitantes. Beleza? Bem simples, né? Agora, dependendo do tipo de país, o comportamento da taxa de natalidade é diferente. Então, os países centrais, também chamados de países desenvolvidos, industrializados, geralmente possuem uma taxa de natalidade baixa, nascem poucas pessoas. Já nos países periféricos, são os países em desenvolvimento, subdesenvolvidos, emergentes, tá? Depende da classificação adotada, os países menos desenvolvidos, de uma forma geral, eles apresentam natalidade elevada, nascem muitas pessoas. E por que isso? Porque a natalidade é um indicador associado a condições econômicas, médicas e de acesso a métodos contraceptivos. Então, nos países centrais, as pessoas, a população de uma maneira geral, tem mais acesso, tem melhores condições socioeconômicas. Enquanto que nos países periféricos é o contrário. A população tem menos acesso a métodos contraceptivos, menos acesso a sistemas de saúde eficientes e menores condições socioeconômicas, piores condições socioeconômicas. Tá? Isso se reflete na taxa de natalidade. Quando a gente falar de pirâmide etária, isso vai ficar um pouco mais visível também. Beleza? Tranquilo nesse conceito? Vamos para o próximo. A taxa de mortalidade também é bem simples. É o número de óbitos. É o mesmo esquema da taxa de natalidade. Número de mortes em determinado local, em determinado período, geralmente um ano, dividido pela população absoluta, multiplicado por 1.000. Então, mais uma vez, é uma taxa que é expressa para cada grupo de 1.000 habitantes. Tá? E aí tem um detalhe. Maiores índices de mortalidade podem ser relacionados tanto a fatores como violência e atendimento médico, quanto a causas naturais, velhice. Ou seja, não dá para analisar a mortalidade de uma maneira geral com base na classificação dos países. Você não tem como dizer que a mortalidade é maior em países menos desenvolvidos, em países periféricos. Será? Porque em países desenvolvidos ou centrais, que têm população envelhecida, de repente a taxa de mortalidade pode ser maior, justamente pelas mortes naturais. Tá? Você só consegue fazer esse tipo de análise por desenvolvimento do país se você fizer alguns recortes. Como, por exemplo, se você pegar população jovem, óbitos, mortalidade em população jovem, de 15 a 25 anos, e ainda fizer um recorte junto a este, fizer um recorte racial. Então, mortalidade entre a população jovem, de 15 a 25 anos, negra. Aí sim você tem uma taxa de mortalidade neste recorte que você está fazendo muito maior em países menos desenvolvidos, em países periféricos. Tá?
Sobre este assunto, e especificamente sobre a violência e a mortalidade do nosso país, sugiro que vocês deem uma olhada neste site aqui, ó, neste trabalho chamado Atlas da Violência, do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Tá? Então tá aí o link para vocês entrarem e darem uma analisada nos recortes que são feitos a respeito da mortalidade e da violência no nosso país. Bem interessante, tá? Dando continuidade, mortalidade infantil. É simples também. É o óbito de criança até 1 ano de idade. Mesmo esquema... Então, coloquei aí que a mortalidade infantil nos países centrais geralmente é baixa. E mortalidade nos países periféricos geralmente é alta. Por que isso? Porque a criança até 1 ano de idade, ela ainda está com seu sistema imunológico em construção, em formação, né? O sistema de defesa do organismo. Isso significa dizer, então, que até 1 ano de idade as crianças estão mais suscetíveis a certas doenças, que em tese são muito simples, são muito fáceis de serem tratadas e curadas. Mas a criança, por não ter o seu sistema imunológico tão desenvolvido, ela corre mais risco de morte. Tá? E contrair essas doenças está diretamente relacionado às condições médico-sanitárias. Né? O local que não tem tratamento de esgoto, que não tem água tratada, encanada, que não tem coleta de lixo. Né? Então, você tem esse cenário predominando em países periféricos. Então, se em países periféricos, países pouco desenvolvidos, você tem menos acesso a programas de saúde, a saneamento básico e acesso à medicina, né, à saúde em geral, você tem mais chance das crianças contraírem doença e, portanto, mais chance das crianças morrerem antes de completarem 1 ano de idade. Portanto, a mortalidade infantil é mais elevada nos países menos desenvolvidos ou periféricos. Tá? Este mapa mostra bem essa situação. Quanto mais escuro, maior a mortalidade infantil. Vocês podem reparar que o continente africano é o continente que apresenta a maior quantidade de países com as mais elevadas taxas de mortalidade infantil, justamente devido às péssimas condições de vida em muitos desses países. Tranquilo? Taxa de fecundidade, que também é chamada de fertilidade, é o número médio de filhos por mulher, tá? Durante seu período reprodutivo, que no geral varia de 15 a 49 anos. Então, taxa de fecundidade, também chamada de fertilidade, é o número médio de filhos por mulher. E aí tem uma coisa importante. Segundo a Organização das Nações Unidas, para uma população se manter, a taxa de fertilidade ou de fecundidade tem que ser de no mínimo 2,1, tá? 2,1 filhos por mulher. Se em determinado país a média, né, a taxa de fecundidade for essa, 2,1, a população vai ser sempre estável, nunca vai mudar. Vai ser sempre a mesma quantidade de pessoas. Né? E se tiver abaixo disso, a tendência é um declínio populacional. Tá? Como o nome sugere, taxa de reposição da população. Então, se for menor do que 2,1 filhos por mulher, a tendência é que a população daquele local diminua com o passar dos anos. Tá? Isso sem considerar a questão da migração. Daqui a pouco a gente vai falar dela. Tá? Considerando somente o crescimento natural ou vegetativo. A taxa de fecundidade também apresenta comportamentos diferentes em países centrais e periféricos. Porque, gente, fecundidade está diretamente relacionada à natalidade. Certo? Se fecundidade é o número médio de filhos por mulher, quanto maior o número médio de filhos por mulher, maior vai ser a natalidade. Quanto menor a taxa de fertilidade, menor vai ser a natalidade daquele país. E como a gente viu, a natalidade está relacionada a condições socioeconômicas. Então, a fecundidade, a fertilidade também está. Aí, ó. Esse gráfico, essa tabela, perdão, está mostrando aí taxa de fertilidade. Na África, né, onde estão a maior parte dos países menos desenvolvidos, periféricos e semiperiféricos, você tem uma taxa de fertilidade de 4,64 filhos por mulher. Tá? Enquanto que na Europa,
você tem 1,53, ou seja, abaixo da taxa de reposição, assim como na América do Norte e na Ásia também. Tá? Mas o caso europeu é mais grave. 1,53 filhos por mulher, bem abaixo dos 2,1 que a ONU recomenda como taxa de reposição. Tá? Então, aí em cima está a observação que a taxa de fecundidade ou fertilidade também está associada a condições econômicas, médicas e ao acesso a métodos contraceptivos. E a observação com relação a estes continentes e subcontinentes que têm taxas de fertilidade abaixo da taxa de reposição. No caso, América do Norte, Ásia e Europa. Tranquilo? Expectativa de vida ou esperança de vida ao nascer. Também é bem simples. É o número médio de filhos, perdão, o número médio de anos que se espera que uma pessoa viva em determinado local. Mas com detalhe, se a condição de vida dela não mudar, não se alterar, né? Se a conjuntura social e econômica na qual ela nasceu não se alterar. Né? Quanto tempo se espera que uma pessoa viva naquele local? É óbvio que fatores como saúde, educação, criminalidade, poluição são importantes para se considerar a taxa de expectativa de vida, né? Porque isso está diretamente associado às condições de vida do local. Se eu tenho condições de saúde, condições de educação, baixa taxa de criminalidade, se eu tenho um índice de poluição baixo, dentro dos parâmetros considerados normais, é óbvio que se espera que uma pessoa viva mais naquele local. Tá? Agora, se você tem péssimas condições de saúde, não tem acesso à educação, a criminalidade é alta, a poluição é muito elevada, a possibilidade que essa pessoa viva menos é maior, né? No geral, vai viver menos em locais com essas condições. Então, dá para a gente, de novo, inferir que em países centrais, a expectativa de vida é elevada, países mais desenvolvidos. Em países periféricos, menos desenvolvidos, a expectativa de vida é baixa. Esse mapa mostrando, ó, quanto mais próximo do verde, tá, e do amarelinho, maior a expectativa de vida. Quanto mais próximo do vermelho e do azul, menor a expectativa de vida. Mais uma vez, dá uma olhada no continente africano. O continente africano, especialmente a África subsaariana, aqui, ó, subsaariana, abaixo do deserto do Saara. Esse trecho aqui tem os piores valores de expectativa de vida, os valores mais baixos, enquanto que a chamada África Islâmica ou África Branca, né, que é essa parte setentrional ou norte do continente africano, onde você tem Egito, Tunísia, Argélia, tem ali Marrocos também, Líbia, você tem maiores expectativas de vida. É uma parte da África que é um pouco mais desenvolvida do que o restante. Tá? Tranquilo? Próximo, crescimento natural vegetativo. Bom, é uma conta bem simples de se fazer, na verdade. É a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Número de pessoas que nascem menos o número de pessoas que morrem naquele local. Geralmente expressa em porcentagem. E CN, crescimento natural, também chamado de CV, crescimento vegetativo, é a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Fácil, né? E agora tem os detalhes. O crescimento natural é positivo quando a natalidade é maior do que a mortalidade. Claro, nasce mais gente do que morre, vai ter um crescimento natural positivo, a população está crescendo. Agora, o crescimento natural negativo, é bem escroto isso, né? Crescimento negativo, mas é assim que se fala. O crescimento natural, o crescimento vegetativo negativo é quando a mortalidade é maior do que a natalidade. Ou seja, morre mais gente do que nasce naquele local. Então, o crescimento é negativo, crescimento populacional negativo. Beleza? E ele é nulo, claro, quando a mortalidade é igual à natalidade. Se morre a mesma quantidade de gente que nasce no mesmo período de tempo, é um crescimento nulo. Tá? É outro termo meio estranho, crescimento nulo. Mas é assim que se fala. Esse gráfico mostra a evolução da população mundial. Tá? Então, você vê que a expectativa é de crescimento natural positivo.
Tá? De maneira geral, o planeta, a população do planeta está crescendo. Tá? Países centrais e países periféricos apresentam comportamentos diferentes de crescimento natural. É claro, mas isso tem a ver com uma série de outros fatores, inclusive com a questão da transição demográfica, assunto a ser estudado na aula de teorias demográficas. Beleza? Vamos agora então falar do tal do crescimento demográfico, diferente do crescimento vegetativo. Lembra que o crescimento vegetativo é natalidade menos mortalidade. Mas a população de um local pode crescer ou pode diminuir não só pela quantidade de mortes e nascimentos, mas também pela chegada e saída de pessoas, e imigração e emigração, respectivamente. Então vamos lá, o crescimento demográfico é a taxa que é elaborada a partir da soma do crescimento vegetativo mais o saldo migratório. Então está aí a conta, a equação. O crescimento efetivo, também chamado de crescimento demográfico, é o crescimento natural, que é natalidade menos mortalidade, mais o saldo migratório. E imigração, quantidade de pessoas que chegam no local, menos emigração, quantidade de pessoas que saem do local. E aí você tem realmente o parâmetro se aquele local cresceu em termos demográficos ou não. E aí você tem, se o crescimento demográfico é maior do que zero, tem o crescimento populacional. Tá? Se essa conta aí, crescimento efetivo, que ele chama na equação, ou crescimento demográfico, for maior do que zero, há um crescimento populacional. Se for menor do que zero, há um decréscimo populacional. Se for igual a zero, a população está estagnada. Não cresce e nem diminui. Está parada. Beleza? Vamos analisar esses gráficos aí. Começando pelo título sempre. Fosso demográfico, regiões com crescimento e decrescimento populacional. Pois bem, o gráfico da esquerda são os países desenvolvidos ou centrais. Tá? Tem 3 linhas, 4 na verdade. Né? A vermelha que mostra a população, o crescimento até 2010, mas o que nos interessa são as 3 linhas seguintes. Tá? A projeção alta, em roxo, a projeção média, em amarelo, e a projeção baixa, em verde. Vamos analisar, claro, a projeção média. Repare, nos países desenvolvidos, a projeção para 2100 é uma estabilização da população, tá? Desse crescimento demográfico. Está estável, a linha está praticamente reta. Enquanto que o gráfico da direita mostra os países menos desenvolvidos ou periféricos e semiperiféricos. Mais uma vez, vamos analisar a linha amarela de crescimento médio, projeção média. Essa linha está mostrando para a gente um crescimento demográfico. Então, os países menos desenvolvidos, a projeção para 2100 é que o crescimento permaneça. Tá? Então, lembrando que crescimento demográfico é o crescimento natural mais o saldo migratório. Imigração menos emigração. Beleza? Então, vamos lá. Este é um mapa anamórfico. O que é uma anamorfose? Uma anamorfose, gente, é um mapa que distorce propositalmente as áreas para mostrar algum valor, para mostrar quantidade. Nesse caso aí, como o título está sugerindo, é o crescimento da população. Então, se no mapa anamórfico ele distorce a área para representar um valor, e o título está dizendo que esse mapa trata de crescimento da população, quanto mais inchado tiver o país, quanto maior for a área distorcida desse país, significa que ele tem maior crescimento populacional. E o contrário, quanto mais magrinho, quanto menor for a área distorcida do país, significa que ele tem um crescimento da população menor. Tá? Então, reparem aí a Ásia, né? Especialmente a China, a Índia, o Japão também, com taxas de crescimento da população elevadas. As coisas meio estranhas aí. Beleza? Chegamos então no momento de analisar a pirâmide etária. O que é uma pirâmide etária? É um gráfico que mostra a população de um país, de uma região qualquer, por gênero. Então, vocês conseguem ver aí à esquerda homens, à direita mulheres.
e por idade ou faixa etária. Então, repare aí no meio, né, que é o eixo vertical, você tem as faixas etárias, de 0 a 4 anos, de 5 a 9, de 10 a 14, de 15 a 19 e por aí vai. Tá? E o eixo horizontal mostra a porcentagem. Tá? A porcentagem da população de cada faixa com relação à população total do país. Então, vamos lá. Vocês podem observar também que a pirâmide está dividida em 3 partes. População jovem, população adulta e população idosa, mostrada aí por cores, certo? Então, vamos lá. Vamos analisar cada parte dessa pirâmide. A base da pirâmide é onde se encontra a população jovem, tá? E a base da pirâmide, então, se é a população jovem, é óbvio que está relacionada à taxa de natalidade e de fecundidade, né? Porque quando você nasce, você está com 0 ano, olha lá, 0 a 4 anos, você está lá naquela primeira faixa lá. É a base da pirâmide, tá? O corpo ou meio da pirâmide está relacionado à população adulta, como vocês estão vendo aí, né? Jovem e adulta, a partir dos 15 anos até os 64, 65 anos. Está relacionado à população economicamente ativa, PEA. O que é a PEA? PEA são as pessoas que estão trabalhando, mais as pessoas que estão procurando emprego. Porque o fato de estar desempregado, mais procurando emprego, é importante. Tá? Isso mexe com o mercado de trabalho, mexe com o valor dos salários. Tá? É o chamado exército de reserva, mão de obra disponível. Enfim, PEA, população economicamente ativa. Está representado pelo meio ou corpo da pirâmide. Tá? E o topo é a população idosa, como está mostrando aí, e está relacionado àquele conceito de expectativa de vida ou esperança de vida ao nascer. Então, repare nas duas pirâmides. Ambas são de 2006, do continente africano e do continente europeu. O continente europeu possui o topo da pirâmide mais largo, né, do que a pirâmide africana. O que significa? Significa, então, que a expectativa de vida na Europa é maior do que na África. As pessoas vivem mais. Por outro lado, a base da pirâmide africana é muito maior do que a base da pirâmide europeia. Isso significa, então, que a taxa de natalidade e a taxa de fecundidade ou fertilidade é muito maior na África do que na Europa. Nós vimos agora há pouco nos gráficos e nas tabelas. Tá? Então, no geral, países menos desenvolvidos ou periféricos possuem uma pirâmide que a gente chama de tradicional ou clássica, porque, como vocês observam, tem um formato de pirâmide mesmo. Tá? Enquanto que países mais desenvolvidos ou centrais já possuem uma pirâmide que não tem um formato de pirâmide. Essa daí da Europa está parecendo mais um botijão de gás do que uma pirâmide. Né? E a análise de pirâmide, gente, é fundamental para se analisar a questão de mercado de trabalho, de emprego. Tá? Então, vamos lá. Vamos resumir a situação demográfica dos países, tá? Dos centrais e dos periféricos. Os centrais, que são países desenvolvidos, a gente viu que eles têm expectativa de vida elevada, que tem natalidade baixa e, obviamente, fecundidade baixa, em alguns casos até abaixo da taxa de reposição, que é 2,1 filhos por mulher. Essa situação, essas 3 características aí, como nós vimos, estão relacionadas à questão socioeconômica e de acesso à informação. Tá? Então, nos países centrais, onde se tem condições de vida, de saúde, de educação, condições sanitárias e de acesso a métodos contraceptivos muito maior, tende a ter expectativa de vida maior, natalidade menor e fecundidade menor. Beleza? Essas 3 situações levam ao envelhecimento da população. Uma população envelhecida, porque se está vivendo mais por conta da expectativa de vida cada vez maior e está nascendo menos gente por conta da natalidade e da fecundidade baixa, a população daquele local, com o passar do tempo, vai ficar envelhecida. Você vai ter um número maior de idosos do que de jovens e adultos. É a chamada pirâmide invertida, como se fosse uma pirâmide de cabeça para baixo. Tá? Essa situação de envelhecimento da população também pode levar à diminuição da população, porque uma população envelhecida vai ter um número de óbitos, né, por causas naturais cada vez maior,
E se está nascendo pouca gente, abaixo da taxa de reposição, a população daquele local vai diminuir com o passar dos anos. Tá? Paralelamente a isso, esses países centrais têm vivenciado nos últimos anos políticas de restrição à imigração, tá? Impedindo pessoas de entrarem no país, imigrantes, tá? Refugiados principalmente. Então, essas medidas de restrição à imigração estão relacionadas à xenofobia, tá? A movimentos nacionalistas, levam a uma queda do crescimento demográfico. Pensa bem, se o crescimento natural ou vegetativo já é baixo, porque nasce pouca gente, tá? E a expectativa de vida é alta, o crescimento natural vegetativo já é baixo. E não tem muito crescimento demográfico, porque não tem, o saldo migratório acaba muitas vezes sendo negativo ou nulo, porque entra tantas pessoas, saem um número igual de pessoas, né? Você tem uma queda do crescimento demográfico. Esses dois fatores, queda do crescimento e diminuição da população, levam a um cenário que a gente chama de implosão demográfica. Tá? Aí eu pergunto, tem uma pirâmide etária aí, a caso aquela da Europa que a gente viu, e eu pergunto para vocês, quais problemas essa implosão demográfica traz? O que pode ocorrer? O que pode acontecer com esse cenário de implosão demográfica? E aí a gente está falando principalmente de falta de mão de obra. Por quê? Se está cada vez nascendo menos gente nos países desenvolvidos e a população está ficando cada vez mais envelhecida, lembrando que idoso não trabalha, né? Tem a chamada aposentadoria, depois de certo tempo de trabalho, você se aposenta. E aí? Muita gente aposentada e pouca gente para trabalhar, então você gera problemas sérios para esse país, além de você ter que focar as políticas de saúde na população idosa, então tem um gasto muito maior, né, com a saúde geriátrica e tudo mais. Mas os problemas estão relacionados principalmente à queda da força de trabalho, queda da mão de obra, da PEA, a população economicamente ativa. E se o país tem poucas pessoas para trabalhar, né, isso está diretamente relacionado ao desenvolvimento econômico desse país. Tranquilo? Vamos para os países periféricos, ou países em desenvolvimento, ou ainda países emergentes. Você tem aquele cenário, natalidade alta, fecundidade alta e mortalidade alta. Tá? Esses indicadores estão relacionados à qualidade de vida, então esses países têm menores indicadores de qualidade de vida, portanto apresentam esse cenário demográfico, de natalidade, fecundidade e mortalidade elevada. Com isso, você tem uma população jovem e constante, tá? Porque está nascendo sempre. A taxa de reposição, a taxa de fecundidade é muito maior do que a taxa de reposição. A gente viu, como exemplo, o continente africano, mais de 4 filhos por mulher. Então, a população é sempre jovem e constante. Isso leva a um cenário de crescimento da população. Tá? A população está crescendo, porque a taxa de natalidade está sempre aumentando. Por sua vez, esse cenário leva à chamada explosão demográfica, é o oposto do que a gente observou nos países periféricos. A população não está diminuindo, ao contrário, a população está aumentando. Mas tem um detalhe. Nas últimas décadas, há uma tendência de diminuição no ritmo de crescimento. Presta atenção nisso. A população dos países periféricos continua crescendo, só que está crescendo, a partir da década de 70, está crescendo num ritmo menor. Tá? Veja bem, não é decrescimento, não é diminuição da população dos países periféricos. É crescimento ainda, só que num ritmo muito menor. Imagina a curva de crescimento num gráfico. Tá? Estava assim, agora está assim. Está um pouco mais suave, ou seja, o crescimento ainda existe, ainda está ascendente a curva, mas ela está num grau menor. Tá? Uma pirâmide etária da África, para ressaltar a questão da mortalidade alta, da fecundidade alta e da natalidade alta. Isso gera um crescimento populacional. Beleza? Aí a gente tem uma sequência de pirâmides etárias do Brasil, na década de 80, na década de 80, na década de 2000 e a projeção para 2040. Reparem como a gente está com um processo de transição demográfica. Nossa população, nossa pirâmide, tinha uma base larga e um topo estreito na década de 80.
Atualmente, ela está mais parecida com essa de 2011, claro, está mais próximo do ano que nós estamos. E tem um comportamento de uma PEA elevada, população economicamente ativa, o meio da pirâmide, tem bastante gente. Está apresentando um alargamento do topo, ou seja, aumento da expectativa de vida, tem mais idosos, e, consequentemente, envelhecimento da população. E a base mais estreita, um processo de estreitamento. Ou seja, a gente está diminuindo a nossa taxa de natalidade ao longo das décadas. Tá? Esse cenário aí é o que a gente chama de janela ou bônus demográfico, que é quando a gente tem uma PEA muito grande atualmente. A gente tem que aproveitar esse momento e gerar emprego para a população trabalhar e isso gerar riqueza para o país. Tá? Por que a gente tem que aproveitar essa janela, esse bônus demográfico? Porque no futuro a gente não vai ter uma PEA tão grande. É o que está mostrando o terceiro gráfico já. Com uma diminuição muito grande da natalidade, menos crianças hoje significa o quê? Menos adultos amanhã. Então, menos adultos, menos PEA, menos gente para trabalhar. E, consequentemente, uma população vivendo mais, por causa do aumento da qualidade de vida e aumento da expectativa de vida, você tem pouca gente para trabalhar, né? Porque já trabalhou, já está aposentado ou é criança, não está na idade de trabalhar ainda, e pouca gente para trabalhar, né? Pouca gente ali no meio da pirâmide em idade ativa. Tranquilo? Mas a gente fala disso com mais detalhe na aula de população do Brasil, onde a gente vai trabalhar esses conceitos especificamente sobre o território brasileiro. Tranquilo? O mapa está mostrando o índice de crescimento da população. Tá? Quanto mais azul, maior o crescimento populacional. Tá? Quanto mais clarinho aí, mais próximo do amarelo e desse verde bem clarinho aí, menor o crescimento. A tabela ao lado, maiores taxas na média de crescimento populacional entre 2010 e 2018. África Ocidental, África Oriental, aí tem Ásia, Oriente Médio, mas desses 10 países aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estão na África. Então, dos 10 países que apresentam as maiores taxas de crescimento populacional, 7 deles estão localizados no continente africano. Isso é bem significativo do subdesenvolvimento, das péssimas condições sociais e econômicas da África. Tranquilo? Então vamos lá. Acorda aí agora para fazer uns exercícios. Vamos fazer juntos. Número 1. O número de filhos por casal diminui rapidamente. Para a maioria dos economistas, isso representa um alerta para o futuro. Bom, tem aí taxa de fecundidade, que é o número médio de filhos por casal. Tá? Em verde, o Brasil, está focando mais no Brasil aí, com os valores, inclusive. Em vermelho, a China, depois Coreia do Sul, Portugal, Estados Unidos e Japão. Beleza. Aí vem uma consequência socioeconômica para os países que vivenciam o fenômeno demográfico ilustrado, que é a diminuição da taxa de fecundidade, é a diminuição da... Ou seja, ele está perguntando o que a diminuição a longo prazo da taxa de fecundidade causa. O que pode causar? Vai causar a diminuição do quê? Vai causar a diminuição da oferta de mão de obra nacional? Sim, vai causar a diminuição da oferta de mão de obra nacional. Por quê? Porque taxa de fecundidade é número médio de filhos. Então, isso vai impactar diretamente na taxa de natalidade, número de crianças que nascem. Quanto menor a taxa de fecundidade, menor a taxa de natalidade. Nascendo menos crianças, hoje, no futuro, vai ter menos adultos para trabalhar. Então, vai diminuir a oferta de mão de obra nacional. Vamos só eliminar as demais para a gente poder analisar. A letra B está dizendo que a queda na taxa de fecundidade causa diminuição da média de expectativa de vida. Não, a expectativa de vida não está relacionada à fecundidade. A expectativa de vida está relacionada às condições de vida daquele local. Né? Então, não está relacionado à fecundidade. Disponibilidade de serviços de saúde. Então, a fecundidade em queda vai causar diminuição da disponibilidade de serviços de saúde? Não. Isso, a disponibilidade ou não de serviços de saúde está associada a políticas públicas de saúde, a investimento de cada governo. Não está associada a um movimento migratório ou um movimento demográfico.
Despesas de natureza previdenciária. Bom, caindo a fecundidade, vai diminuir a despesa previdenciária, que é a aposentadoria. Não, tá? Não está relacionado. Tá? O que causa a diminuição, que pode causar a diminuição das despesas previdenciárias é justamente a queda da expectativa de vida. Quanto menos idosos, menos gente para receber aposentadoria. E a última, imigração de trabalhadores qualificados, a chegada de trabalhadores qualificados. Não está relacionado, né? A queda da taxa de fecundidade não está diretamente relacionada à chegada de trabalhadores qualificados. Tá? Vamos para o próximo. 2. O gráfico abaixo apresenta taxas médias de natalidade e mortalidade em alguns continentes. A legenda não está muito clara, mas o amarelo é a taxa de mortalidade. E o cinza, no gráfico, é a taxa de natalidade. Então, vamos lá. Assinale a alternativa que estabelece uma análise correta desses dados. A. Taxa de natalidade. As taxas de natalidade são maiores nas regiões geralmente consideradas mais pobres. Natalidade é o cinza. Veja lá, a África está bem grande, a América Latina está bem grande, a Ásia está bem grande, a barra cinza, que é natalidade. Então, essa afirmação está correta. As taxas de natalidade, elas são muito maiores nas regiões que são mais pobres. Tá? Vamos ver as demais. As taxas de mortalidade são proporcionais à taxa de natalidade na Ásia e na América Latina. Ásia e América Latina, não. É só você dar uma olhada nas barras, né? A barra amarela de mortalidade é muito maior do que a barra cinza de natalidade. É muito menor, perdão. A amarela é muito menor do que a barra cinza de natalidade, tanto na Ásia quanto na América Latina. Então, não há proporcionalidade aí. Tá? C. A elevada taxa de mortalidade na Europa está associada à faixa etária de jovens e adolescentes. Vamos pegar a Europa. Tem uma taxa de mortalidade grande, né? Bem próxima à taxa de natalidade. Mas isso está associado à morte de jovens e adolescentes? Não, porque a Europa tem uma população envelhecida. Então, isso está associado à morte de idosos, por causas naturais. Tá? Não está errado essa letra C. Letra D. Apesar de terem taxas de natalidade semelhantes, a América do Norte e a América Latina possuem uma maior discrepância nas taxas de mortalidade. A América do Norte e a América Latina. Tem taxas, quem está falando aí? Taxa de natalidade semelhante. Natalidade, América do Norte e América Latina. Não, né? O que eles têm semelhante é justamente a taxa de mortalidade, é o amarelo. Tá? O que a América Latina e a América do Norte têm mais semelhante é a taxa de mortalidade. A barra amarela estão parecidas na América Latina e na América do Norte. Então, está errada essa questão. Seria o oposto aí, tá? Trocar natalidade por mortalidade nessa letra D, aí sim estaria correto. E a última, a semelhança entre as taxas de mortalidade na Europa e na Oceania se refere ao índice de mortalidade infantil nessas regiões. A semelhança entre as taxas de mortalidade na Europa e na Oceania. Tá, são semelhantes realmente. Se refere ao índice de mortalidade infantil nessas regiões? Não. A mortalidade infantil realmente é baixa nessas duas regiões. Mas se a mortalidade infantil é baixa, não é ela que expressa aí o amarelo. Né? É exatamente a população idosa, mais uma vez. Tá? A população envelhecida desses continentes tende a ter uma taxa de mortalidade maior nessa categoria dos idosos. Tranquilo? Último. Tem um gráfico que está dizendo Brasil, taxas de natalidade, mortalidade e crescimento vegetativo entre 1872 e 2000. É isso. Bom, em verde a taxa de natalidade, nascimentos, em vermelho a taxa de mortalidade, óbitos, e no meio, né, a diferença entre essas duas linhas, e a linha azul clara é o crescimento natural ou vegetativo. Beleza, vamos lá.
A diferença entre as taxas de natalidade e de mortalidade indica aumento, redução ou estabilização da taxa de crescimento vegetativo. Beleza. A leitura e interpretação do gráfico mostra que o crescimento vegetativo, vamos lá, o crescimento vegetativo aumenta quando as taxas de natalidade e mortalidade são elevadas? Não. Se a taxa de natalidade e mortalidade são elevadas, a população vai ser constante. Está nascendo muita gente e morrendo muita gente. Então, não vai ter um crescimento vegetativo aumentado. Ele vai ser estável. Tá? Vamos lá. O crescimento vegetativo estabiliza-se quando a taxa de natalidade é maior do que a de mortalidade? Não. Ele aumentaria. Tá? Ele se estabiliza no cenário anterior, quando a taxa de natalidade e mortalidade são parecidas, ou ambas são elevadas ou ambas são baixas. Mas aí seria um crescimento estável. Nesse caso da letra B, está dizendo que tem mais natalidade do que mortalidade. Está nascendo mais gente do que morrendo. Portanto, o crescimento natural vai aumentar, não se estabilizar. C. O crescimento vegetativo é maior quando a diferença entre as taxas de natalidade e mortalidade é elevada. Sim, está correto. Se a taxa de mortalidade, a diferença entre mortalidade e natalidade é alta, o crescimento vegetativo é alto. Tá? Vamos ver as outras aí. D. O crescimento vegetativo é baixo quando a taxa de mortalidade é menor do que a de natalidade. O crescimento vegetativo vai ser baixo quando a taxa de mortalidade é menor do que a de natalidade. Não, né, gente? E o crescimento vegetativo aumenta quando as taxas de natalidade e mortalidade são baixas. Não, também. Mesmo caso lá do primeiro, da letra A. O crescimento vegetativo ele se estabiliza quando as taxas de natalidade e mortalidade são semelhantes, ou altas ou baixas. Beleza? E aí a gente termina, então, a aula de hoje. Tranquilo, meu povo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar. Estou à disposição de vocês. E até a próxima. Valeu!